Olá, queridos alunos, boa noite, tudo bem? A gente está aqui para mais uma aula, né? Hoje é apenas introdução de materiais de construção, tá? Alguns temas a gente já vai fazer um comentário bem rapidamente, que no decorrer do curso, e verificar também a importância da nossa disciplina, tá bem? O que são materiais de construção? Né? Uma pergunta básica que todos querem saber, né? E o que é isso? São materiais que a gente vai empregar aí na construção civil, sendo ela desde a madeira até o aço, tá? E materiais de construção é a disciplina onde nós vamos aprender as características de materiais empregados na construção, ou seja, tudo que vai me atender na minha obra, na minha construção, tanto na minha obra como fora dela, tá? Um exemplo, né? A gente está vendo aqui que ainda está na alvenaria, né? Já tem pilar, já tem viga. O que a gente usa para construir isso? Né? Que tipo de material? Tijolo cerâmico, aí vem o aço, o ferro, né? Na construção, os blocos de concreto. Aqui está bem no início, né? Nessa foto, nessa imagem de baixo, bem no início da obra, assim, fazendo parte de fundação, já colocando as partes para pôr os pilares, tá? Um exemplo é uma parede. O que eu uso para fazer uma parede? O que eu utilizo de material para fazer um muro? Né? Que é apenas um questionamento. Né? Quais materiais que eu devo utilizar para construir, para fazer uma parede, para construir um muro? Né? Vai ser de concreto? Vai ser uma cerca? Tá? Que tipo de cimento que eu vou utilizar? Para fazer um muro, preciso de concreto, então depende muito do que eu vou utilizar. Por quê? Depende muito da qualidade, da resistência e, claro, hoje em dia, muito do preço. Né? Se eu vou construir uma casa de madeira, o que eu busco? Ela vai ficar muito exposta a intempéries, né? A gente não pode esquecer que aqui no nosso estado são 6 meses de chuva, 6 meses de quente, entre aspas, né? Muito calor, né? Então, para a gente verificar tudo isso, né? Se ela vai ficar por muita parte de umidade, o que a gente utiliza? Utiliza um verniz, né? Para poder melhorar a qualidade aí dessa madeira que vai ficar exposta por tanto tempo, né? Então, assim, ou se já foi construído, o que eu faço para melhorar isso, tá bem? Uma parede pode ser feita com diferentes materiais, com certeza, né? Mas cada um corresponde à qualidade e às aparências. Eu também não posso esquecer da resistência que eu vi lá atrás e também do preço. Cabe ao técnico de edificações escolher o melhor que atenda às condições exigidas, né? Por exemplo, aqui, ó, a construção de baixo, ela é de pedra, né? Ela é de pedra. E a construção de cima, madeira, né? A gente já percebe aqui que também pega muito sol, né? Já foi vernizado. Olha só o telhado, que legal, tá certinho o telhado, né? Não vai estar exposto também à umidade posteriormente, tá bem? Já foi construído, o que eu faço para melhorar? Eu posso utilizar o mesmo material? A gente também utiliza material para pavimentação, né? Tanto na parte tanto o concreto que eu utilizo, como o próprio asfalto, tá certo? É uma das coisas também que a gente utiliza para levar em consideração. A importância dos materiais, né? Olha aqui, bloco de cimento, aqui já tem uma viga, vai ser tipo cerâmico, né? Então, por onde a gente passa é o que a gente mais visualiza, né? É esse tipo de construção, né? Teoricamente é o mais básico, né? O mais utilizado aí por nós e pela maioria das pessoas. O que a gente também tem?
Aqui, ó, tem a construção, a parede, o que tem dentro dela para melhorar a parte térmica? Tem o famoso isopor, né? Que o isopor é conhecido apenas no Brasil, né? Porque ele tem outro nome, tá? A gente não pode esquecer também que a construção deve ser feita, pode ser feita com tijolo, né? Tijolo cerâmico, bloco de concreto, o próprio solo cimento, cada um aí com as suas características. E o que acontece? Ele pode ser ótimo isolamento de calor, e assim como também pode ser ótimo isolamento térmico, a gente também não pode esquecer do custo-benefício. Por exemplo, aqui nessa construção, de que é feito? De EPS, né? Para nós brasileiros, o que é conhecido como EPS? É o famoso isopor, né? Só que ele tem o nome dele, né? Que é o poliestireno expandido. Tá aí, o isopor, isopor. Algumas casas, né, depois da enchente que aconteceu lá no Rio Madeira, né, N causas, melhor a gente não citar aqui o que aconteceu. Como Mutum, Paraná, teoricamente desapareceu, o que fizeram? A nova Mutum. Aquelas casas ali que a empresa construtora da usina, o que eles fizeram? Todas foram feitas com revestimento aí de EPS, tudo EPS. Eu já entrei numa daquelas casas, né, para fazer alguns trabalhos, e realmente o sol está queimando, mas lá dentro você não sente tanto calor, né? E se vai ser a melhor forma de construção, tudo bem. Agora, se não vai ser só o passar do tempo, né? Só que a maioria das pessoas saíram, né, das casas, não, porque elas levavam uma outra vida, né? É outro tipo de construção que elas moravam. Tipo, moravam em palafitas, né? Outros tinham sua casa lá em Nova Mutum, que para eles era tudo para eles. Mas para nós não vem ao caso apenas para falar da construção que existe, né? O que acontece quando eu faço o revestimento de parede feito com isopor? Existe a parte de propriedades mecânicas, ela vai ser baixa. O que é isso? A resistência vai ser muito pouca, né? Então, a gente não pode esquecer também que o isopor é muito utilizado em laje, né? As lajes aí contêm isopor justamente para a parte de para a parte de isolamento, né? Próprio isolamento, ok? Aí vem o concreto, né? Depois da água, o concreto é o mais utilizado de tudo, né? Existe concreto para N tipos de construção, né? Utiliza-se também pavimentação. Aqui a gente verifica que ele está mais fluido, né? Está mais líquido. Aqui ele já está mais seco, né? A gente chama de seca porque ele tem pouca água. Esse mais líquido a gente chama de autoadensável, né? O AA. E esse aqui o mais seco, que é feito para as calçadas, né? Piso. Então ele vem um pouco menos de água. É onde a gente vai ver dosagem de concreto, né? Por que que eu não posso pôr muita água? Né? Por que que tem que ter muita água? Vamos ver, a gente vai verificar também a proporção de material. Se tem cimento, se tem quantidade de cimento, quantidade de agregado miúdo, agregado graúdo, a própria água, né? Se eu coloco muito cimento, ele vai ficar mais caro. Então, aí existem umas probabilidades, né? Entre o concreto autodensável, o concreto que a gente chama mais seco, eles são bem diferentes, né? Bem diferentes mesmo, tá? Quando a gente utiliza esse material, quando a gente não faz essas dosagens, quando não faz tudo muito correto, o que acontece? Vem as doenças da construção civil, né? Que é chamado aí de
patologia. Quando a gente ouve a palavra patologia, quem não conhece acha que a construção não tem doença, tem. Se ela não for feita de forma correta, né, pode acontecer fissura. Aqui, no caso, a tintura começou a soltar, mas a gente já percebe que na própria construção, né, a parede, por exemplo, né, o reboco, entre aspas, o que acontece? Está soltando. Será que foi muita areia? Será que foi pouca areia? Será que foi pouco cimento? Então, é tudo gradualmente, né, por causa do que eu fiz de dosagem, do que eu fiz da minha massa, né? E aqui, olha só como é que está a parede. Toda cheia de... Não é nem fissura, né? A gente chama outro nome. Tá? Olha só como é que ela está. Se for fazer, vai ficar cheia, como se estivesse aparentemente querendo escamar. Aqui já está escamado, né? Tinta soltando, descamamento aí da alvenaria, tá? Isso aí é patologia, tá? O outro, esse aqui é o pior de todos, né? Quando o aço ou o ferro, aí eles ficam expostos. Tá? Se é caro para fazer, fica mais caro ainda para arrumar. Por quê? Porque quando acontece isso, a dosagem de concreto não foi adequada, né? E se eu fiz o concreto e teve uma pequena fissuração no concreto, aí digamos que choveu, ou dependendo onde foi, está próximo de uma caixa d'água na parte superior de um prédio, por exemplo. Houve uma fissura, começou a escoar água por aquela fissura, vai acontecer isso daqui, né? Aí vai soltando, posteriormente vai acontecer a corrosão, né? E vem a ferrugem. De quando acontece a ferrugem, o que que vai fazendo? Vai tirando esse concreto, né? Tirando esse material aí da próprio aço ou do ferro, né? Mas o modo de falar aí é aço, né? Então, quando acontece também essa parte de corrosão, é quando o concreto não foi feito de forma correta, ou seja, surgiu a parte de fator água-cimento, né? Que isso aí também são cálculos que a gente faz para melhorar aí o nosso concreto. Ainda mais quando chega em concreto armado, que é só concreto, né? Daqui a pouco chega concreto armado, tá? E aqui, né, a madeira, né? Geralmente, quando a gente faz um tipo de construção com madeira, a gente não tem que passar um material específico para madeira, para que não ocorra o cupim, diminua a quantidade de umidade dentro da madeira, né, do que vem. Aqui o beiral, né? O beiral todo deteriorado, já a madeira já apodrecendo, né? Então, assim, ou teve muita umidade, ou teve muita infiltração para poder chegar nesse nível, né? Então, fica assim, a aparência também fica muito feia, né? A gente fala que é muito feio mesmo, tá? História dos materiais de construção, né? Muito tempo atrás não existia tecnologias que existem hoje, não existia siderúrgicas, né? Não existia nada disso, né? Eles apenas moravam lá nas montanhas e faziam as coisas utilizando as ferramentas aí que são, a gente chama de ferramentas rudimentares, né? Ou então um instrumento extremamente rústico, né? Mas eram os que eles tinham para cavar. O que que eles tinham para cavar? Né? Então eles iam lá, retiravam da natureza e fazia, tá? E o que que eles tinham de facilidade? A rocha e a madeira, né? A rocha é fácil de retirar? A rocha é fácil, ela está lá, vou lá e retiro, mas dependendo da quantidade, dependendo para a minha necessidade, né? Há N atividades que eu preciso fazer para poder retirar a rocha de grande proporção, no caso, mas teoricamente ela já vem pronta. E a madeira? A madeira é fácil, ela também já está pronta. Vou só lá, vou cortar a árvore e vou levar para a minha construção, vou levar para o que eu desejo fazer.
né? A gente não pode esquecer que para eu cortar, para eu retirar, né? Eu tenho que fazer tudo isso de forma legal, né? Para a gente não ver o que está acontecendo, não falando de meio ambiente, mas já falando, né, da perda que a gente está tendo aí da floresta amazônica, por exemplo, mas nessa floresta, né, existe outras florestas, por exemplo, a Mata Atlântica, ela tem apenas 5%, né, de mata, então é muito pouco. Ainda tem aquelas pessoas que moram lá em Paraibuna, em São Paulo, que eles vão lá, acabam fazendo foi desmatado, mas eles estão reconstruindo, replantando, né, para ver se não tem mais problemas, porque acaba realmente os animais aí invadindo a área da gente, né? Mas voltando para cá, eles retiravam madeira e acabavam fazendo. A rocha, muito fácil também, né? Para poder estar fazendo, realizando a necessidade deles aí para o que eles precisavam, tá? Aí vem aí, né, da forma que eles faziam, né? Realmente, a rocha e a madeira são materiais fáceis de manusear, mas aqui uma caverna, da forma que eles se alimentavam, né? Eles faziam o que eles caçavam, eles retiravam para fazer, no caso, espeto, no caso, né? E aqui, umas que já vem pronto, né? Então, lá há muito tempo, né? A Stonehenge, 3.100 a.C. a 2.500 a.C. Continua a construção. Fizeram, deixaram, está lá intacta. Claro, algumas coisas vão se desfazendo com o tempo, mas elas estão lá. São antigas, né? Muito antigas. Aqui o nosso vizinho, né? Aqui Machu Picchu, tudo feito em rocha. Olha aí. O que eles utilizavam? Colocavam uma por cima da outra e fez a construção, né? Necrópole de Gizé, por volta de 2.500 anos antes de Cristo, estão lá. Alguma coisa deteriorou? Com certeza, mas elas ainda estão de pé, né? Então, assim, é muito interessante que a gente vê que existem essas construções aí muito antigas e elas, com o tempo, elas ainda estão, mesmo com tem passado por degradação, mas elas continuam lá firme, né? Continua bem mesmo de quando começou, né? Algumas coisas a gente fica até espantado. Puxa, mas aconteceu isso? Ela ainda está desta forma, né? Só indo lá fazendo uma viagem maravilhosa dessa para conhecer, né? Outra coisa também, né? Olha só, 1776. Nós temos a construção aqui. É diferente das pirâmides, é diferente de Machu Picchu, sim, mas a gente já verificava que a construção já tinha uma qualidade, já tinha uma aparência, né? Então, assim, com o passar do tempo vai tudo, claro que melhorando. O Castelo de Santa Maria, feito no século XV, olha só, século XV ainda existe até hoje, né? Então, assim, o que será que eles utilizavam? Eram as mesmas tecnologias que a gente utiliza hoje? Com certeza não, né? Hoje são outras tecnologias, né? Hoje são outro tipo de material. Alguns até, dependendo do que era construído, era um em cima do outro, apenas vinha lá e colocava. Se usasse alguma coisa, muita coisa a gente não tem conhecimento ainda, né? Porque, teoricamente, é muito antigo, né? Alguns estudiosos foram lá e fizeram a busca. Outros não, né? Outros só vão passando aquilo que foi feito, que eles viram, não é de impressionante que é a construção. Mais uma da história aí vem o aço. O aço, gente, o que é mais utilizado hoje no mundo, né? É aço. O que a gente percebe é que a gente tem uma empresa que recolhe
ferro, entre aspas, ali perto de uma universidade aí daqui da cidade. Tem gente que está catando aço direto aí, ferro direto. Tudo que você... Se você deixar uma tela quebrada, eles vão lá, terminam de quebrar e leva. Aquelas telas, tipo de tela de galinheiro, alambrado. Eles estão levando tudo, né? É o que a gente vê aqui, né, nessa parte. Torre Eiffel, né, com mais aí de 100 metros, mais de 100 metros, tá? Totalmente feito em aço, já em 1889. Outra coisa, o Golden Gate Bridge, 1937. Olha só, um vão aí, né, que é a distância entre dois pilares, né? Olha só, puro aço. Tá? Então, são construções que, teoricamente, são antigas, mas já existiam. Materiais que a gente utiliza hoje já era utilizado há muito tempo. E a gente falou de concreto lá atrás, que é moldável, né? Aí vem o aço, que eu também posso moldar ele, tá? E o que acontece? Hoje em dia, o que a gente faz? A gente junta os dois, né? Esses dois aí existe, um é para tração, o outro é para compressão. Então, ambos têm feito assim uma combinação que ela é magnífica, tá? Por exemplo, Edifício Martinelli, lá em 1929, em São Paulo, tá aqui, ó, inteirinho, né? É o que? Aço, é concreto, o famoso concreto armado. Se só o concreto ele já é bom, com o aço ele é perfeito. Tem um professor que falava isso para mim, se só o concreto ele é bom, com o aço ele fica perfeito, que a gente chama aí de concreto armado, tá? Aqui, Burj Khalifa em 2009, olha só, um dos prédios mais modernos do mundo. Tá onde? Emirados Árabes, né? Tem concreto, tem aço, tem tinta, com certeza teve ensaios, segue umas normas, né, para ser o mais alto do mundo. Não adianta dizer que é mais alto do mundo, ele não tem segurança, tem segurança, tá? Então, assim, é muita tecnologia. Também, quando chega nessa parte, a gente não trabalha sozinho, né? São equipes multidisciplinares, tá? Então, um prédio desse aí de mais de 800 metros, não é assim de uma hora para outra, né? Vou passar. E aqui, arte de projetar e construir estruturas. Aí vem o que foi antes do concreto armado, o que tem depois do concreto armado, né? Antes do concreto armado. Existem pessoas que ainda moram em cavernas, né? Argila de barro com madeira, né? Argila, taipa de pilão, construções em madeira, ainda existe muito. Quando eu morei no estado de Pernambuco, a gente encontra muito, assim, argila de barro, né? Argila de barro para as construções das casas, porque eles não têm, às vezes não tem nem como comprar material para entregar lá na roça, que nem eles falam, né? Então, assim, existe dificuldade para chegar até lá. Né? Aí tem o concreto simples, né? Aí tem as pirâmides egípcias, o concreto simples, né? A base de cal e pozolana. E depois do concreto armado, nossa, aí vem as estruturas de aço, né? A gente falou até aqui, ó, Ponte Estaiada de São Paulo, concreto armado, lá é Burj Khalifa, né? Em 2010, 2009. O edifício Martinelli, 1929. Então, existem N construções, né, com tudo isso. Tá? Aqui é apenas um histórico bem básico para a gente se atentar
aos que foi acontecendo com o passar do tempo. E vem a parte de critério para a escolha dos materiais de construção. Qual o critério que eu utilizo? É preço? Também, né? A gente aprende muito na parte da engenharia que tempo é dinheiro. E critério de segurança? Também, né? Critério de segurança também, a parte estética. Por exemplo, aqui são conduítes, né? Ou eletrodutos, depende do nome que a gente dá. A fiação da residência, do imóvel ou da edificação passa aqui dentro, né? Eles são do tipo assim que eles vão segurar aquela desse casa vira pegar fogo, um curto-circuito, né? A parte de economia, existe essa cerâmica, existe o porcelanato. Qual que é mais barato? A cerâmica, né? A cerâmica é a mais barata, né? A cerâmica é a que é a mais teoricamente utilizada hoje, né, para algumas construções, tá? E o estético? Muitos dizem que, a gente já sabe, que a porcelanato é teoricamente um dos mais utilizados, só que fica caro. Eu tenho que saber comprar, até participei de uma perícia uma vez que a pessoa comprou porcelanato de 90 por 90 para a casa inteira, né? Só que aconteceu, pediu, a empresa era lá de Santa Catarina, né? Pediu, chegou, mas não chegou da forma que era para chegar, né? Primeiro que 90 por 90 é muito grande para dependendo de algumas dependências que você estiver, onde você vai aplicar, pôr o porcelanato. Muito bonito, só que aconteceu, com 2 meses começou a ficar amarelo. Aí o que a gente foi detectado? Que ficou pouco tempo no forno, não tiveram cuidado com a higiene, né? A parte que segura mais entre o piso, o material que eu utilizo para fazer a liga, mais o porcelanato, né? Que ele tem um monte de fissurazinhas assim embaixo, cortezinhos, né? Corte não, algumas ondulações que ela vai ficar certinho, né? Entre o piso e o material que eu utilizo, né? A pasta que eu utilizo, a massa, para chegar isso aí ficar certinho. Então, tudo isso aí foi dando problema, ficando amarelo, e você passava assim, puxava que saía. Então, até do material que eu peço, né, que é material cerâmico, até eu instalar na minha casa, tem uma grande diferença também, né? Ficou, teoricamente, que ficou econômico? Não. Estética também não. E segurança, não tinha segurança, né? Que eu podia muito bem pisar, aquilo ali quebrar, me machucar. A casa tinha 3 crianças, né? Crianças, no caso eles eram até trigêmeos, né? Geralmente ficam no chão. Aí o pai começou a... O pai e a mãe ficaram loucos, né? Porque pagaram caro. Era um sobrado meio que bem grande, né? Sobradão maravilhoso, casa de alto padrão, que retiraram um tipo de cerâmica porque eles já não estavam gostando para colocar um porcelanato. A maioria das pessoas querem colocar porcelanato, mesmo sabendo que é bem caro, então de economia não tem nada. Mas para ele, além de ficou essa economia muito mais cara, né? Primeiro a estética e depois a economia, e também não tinha segurança. Então, assim, o porcelanato que veio, ele não foi seguro, ele ficou caro e a estética ficou muito, não ficou nada estético, tá bem? Então, até isso aí, quando a pessoa começa a fazer um projeto, ela tem que ficar preocupada com isso também, né? Parte de valor de material. E como é que eu faço para medir, né? Essas características para o que eu vou utilizar? A gente utiliza os ensaios,
né? Eu não sei como é que vai ficar, pelo menos acredito que esse mês de fevereiro a gente não vai fazer nenhum tipo, né? Porque ainda estamos aí em aulas remotas, tá? Mas o que que eu faço? Tudo que eu faço eu tenho que medir, né? Eu utilizo um corpo de prova para saber se a resistência do meu material está adequada. A gente utiliza o laboratório para fazer isso, né? Por exemplo, que nem tá as imagens, né? É um bloco feito fora, né? O material é colocado dentro de um corpo de prova que é passado numa prensa e verificado até quanto ele aguenta. Eu aplico uma força, até ele se romper, né? Para verificar o quanto que ele aguenta, por exemplo. Se dá 30 NPA que ele aguentou, aí como é que ele vai ficando a forma dele? A primeira, a segunda, a terceira já rompeu tudo, né? Então, assim, mais para eu conhecer as resistências dos materiais que eu vou utilizar. Alguns vão trabalhar diretamente em locais que só faz isso, outros vão apenas trabalhar em locais que vai pedir o material. Mas até quando eu peço, até quando eu solicito o material, eu tenho que saber pelo menos, né, da onde que saiu, qual foi o material utilizado, o que está numerado, né, quem fez, quem deu o relatório técnico relacionado àquele material que está chegando para mim, por exemplo, um concreto, né, eu tenho que saber das características dele, tá bom? Para ver se ele também vai estar adequado para o que eu vou utilizar, ok? Quando eu faço um ensaio, eu não faço de qualquer jeito. Por exemplo, Genilce faz o ensaio e eu vou e faço. Aí o seu Antônio faz de outra forma. Não, né? A gente tem que seguir uma norma. O Brasil tem as ABNTs, que são a Associação de Normas Técnicas, tá? A gente utiliza as normas brasileiras, tá? Para o corpo de prova que a gente viu anteriormente, é a 10.611. E o que consta, basicamente, nessa norma? Consta uma padronização do passo a passo do que eu preciso. Por exemplo, o tamanho do corpo de prova, os agregados miúdos, os agregados graúdos, a quantidade de água, ela vai dizendo para o que eu preciso, né? E existe, no caso do corpo de prova, existe um padrão que eu tenho que seguir também, né? A mesma coisa ficam para onde eu vou fazer a peneira. As peneiras também existem, cada uma com o seu tamanho, para eu poder estar utilizando isso aí para fazer os ensaios, né? A norma específica teoricamente, para cada atividade que eu realizo, eu preciso ter uma norma, né? Por exemplo, concreto, tem NBR 6118, para as fundações, só estou falando o nome, mas ela tem todo um procedimento para isso, tá? A 6122, ela é para a fundação, né? Então, assim, para cada atividade que eu executo, que eu tenho que seguir uma norma. Eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu sempre falo isso quando a gente não segue uma norma, né? É até besteira, eu até acho que eu falo besteira, né? Que se a gente não cuida, muita gente pode vir a óbito, né? Mas isso não vem ao caso, né? Vamos voltar aqui, né? 10.611, formas e tipos de ensaio. É uma padronização. Então, existe uma Associação Brasileira de Normas Técnicas que elas vão criar e padronizar as normas para aquilo que eu vou utilizar. Para quase todas as atividades existentes existe norma, existe NBR, né? A gente tem que seguir uma regulamentação para a gente não fazer de qualquer jeito e futuramente, caso venha acontecer, a gente fez da forma correta, para a gente poder também se assegurar aí de que está tudo certo, tá? Genilson, eu preciso decorar a norma? Não, tá? Não precisa. Mas, de vez em quando, lê, né? Muita coisa a gente passa aqui que tem norma, que tem que seguir normas. O IFRO tem a biblioteca virtual, e não sei se vocês já acessaram, e lá tem Target,
que você pode verificar as normas e fazer leitura. Posso baixar? Eu acredito que não seja liberado para baixar a NBR, apenas para efeitos de leitura, tá? Temos também para as características, né? A gente tem sistemas de unidade. O que é isso? A gente vai trabalhar muito com comprimento, com as grandezas, né? Que são os sistemas de unidades, principalmente o sistema internacional, tá? Transferências, passar de metro para centímetro, centímetro para metro, né? De MPa para quilograma-força por centímetro quadrado. Então, assim, tem muita coisa aí. Eu peço que vocês façam um resumo, dê uma lida nisso, verifique essas mudanças, sistemas de unidades, tá? Então, assim, porque a gente vai utilizar muito, e vai mesmo. Até o final do curso a gente vai usar muito, né? Então, assim, tem muita coisa para ver, né? Tem muita coisa, sei que já tem muita gente que está há muito tempo aí, outros não, então a gente tem que dar uma corrida um pouquinho aí para dar uma relembrada nessa parte. A gente pode até ver algumas coisas, né? Mas não custa nada dar uma observada, dar uma lida, dar uma relembrada, muito melhor. Assim como a parte de transformação de unidades, né? Centímetro para milímetro, para quilômetro, de quilo, né? Para grama. Então, vem toda essa transformação de unidade. Como é que eu faço? Como é que eu não faço? Tá? Tipo de quilograma, força por centímetro quadrado para MPa, megapascal. Então, a gente vai vendo toda essa parte aí, a gente vai tirar, vai passar algumas informações, a gente vai fazer uma aula, eu sempre falo que é o cantinho da saudade, para a gente relembrar como é que eu faço para passar de centímetro para metro, de metro para centímetro, e assim sucessivamente, tá bem? Inclusive, na aula de agregado, que já é a nossa próxima aula, né? Já vai ter atividade com isso, tá bem? E aqui a gente encerra essa parte, né? A parte de introdução. E obrigada e até mais.